Olá, professores, professoras. Desejo que todos estejam bem, firmes, fortes. Eu sou Márcia Belli, supervisora de ensino da nossa diretoria, responsável pelas ações do programa Escola da Família, gestora regional do programa Conviva São Paulo, que é um programa de melhoria da convivência e proteção escolar. Foi criado com a proposta de que toda escola seja um ambiente de aprendizagem solidário, colaborativo, acolhedor e seguro, na busca da melhoria e da aprendizagem dos nossos estudantes. Por essa razão que hoje venho falar com vocês, mas essa é uma ação integrada e organizada pelo núcleo pedagógico, pela supervisão de ensino, né? Somos uma equipe, a PCNPs e outros supervisores que estão envolvidos nessa ação, na organização desse ATPC, que será transmitido para os professores da nossa rede em outros dias também. Em primeiro lugar, quero reconhecer, em nome de toda a nossa equipe, o trabalho e a força de cada um de vocês nesse período tão delicado, tão inusitado em que vivemos, né? Parabenizar o trabalho de toda a equipe escolar, de todos os professores, coordenadores, diretores, funcionários, que dia a dia resolvem problemas, estão trabalhando para garantir que tudo caminhe, né? A gente tem visto muita coisa muito boa, muito interessante, muito criativa e muito organizada, né, por vocês. Que se adaptaram nesse momento, que é um comprometimento mais que grande, né, um comprometimento enorme. Então, juntamente com o pessoal da área da saúde, eu creio que os professores são os grandes heróis, né, dessa pandemia, não resta dúvida para mim sobre isso. Essa ação formativa foi planejada com o objetivo de refletirmos sobre a semana de estudos intensivo, né? Previstas no calendário, né? Então, são semanas previstas no calendário escolar, são dias letivos, considerados momentos de revisão, recuperação, aprofundamento das aprendizagens essenciais, né, para a continuidade do percurso educacional dos estudantes, né? E perguntas que nos movem, né? Como apoiar os estudantes que não desenvolveram as habilidades essenciais? Como estimular para que o estudante se conscientize da contribuição do desenvolvimento das habilidades que são requeridas, né, para o ano, né, para o projeto de vida, né, dele, né, fora da escola, para aquilo que ele quer, para aquilo que ele deseja, para aquilo que ele sonha, né? E refletir, né, sobre o papel do professor e o cuidado que cada um tem que ter consigo para cuidar do outro, né? E vamos refletir sobre esse novo tempo, né? Muitas vezes ficamos muito angustiados, estamos no meio de uma pandemia, vivendo uma situação que não queremos e para a qual não fomos preparados. Tivemos que trocar o pneu do carro andando, né? Temos que fazer roteiro, interagir com o aluno, participar das atividades do Centro de Mídias, das ATPCs, nós temos nossa vida pessoal, nossas obrigações, né, da casa, da família, com o filho, com as pessoas que vivem conosco, né, mas o mundo está assim, todo mundo está assim. Os dados nos dizem que são 191 países com escolas fechadas, e 1,5 bilhão de estudantes sem aulas presenciais, o que representa 90% de todos os estudantes do mundo. E o que nós tivemos que considerar, né, nesses meses aí, desde quando começou essa pandemia? Nós tivemos que pensar fora da caixa, mas ir coordenando as ações de acordo com todo esse contexto, de acordo com tudo que nos foi exigido, né? Fazer um plano adaptativo para essa emergência, nós tínhamos um planejamento, um plano, não tínhamos os planos das disciplinas, de repente tivemos que fazer um plano adaptativo emergencial,
Não ter medo de ser disruptivo, né? Nós estávamos de um jeito, de repente, né, tivemos que mudar, então não tivemos ter medo, né, de ser o disruptivo desse momento de crise, né, que nós passamos, considerar que são nesses momentos de crise que há uma quebra de paradigmas, aprender com o processo, né, o learning by doing, né, que a gente tem visto aí todo mundo falar, e engajar todo mundo, porque as ações, elas devem ser interligadas, relacionadas, então tivemos que ter um engajamento de todo mundo, da escola, da diretoria de ensino, de secretaria de educação, para que nós pudéssemos continuar, né, então o engajamento dos alunos, das famílias, dos pais. Ficamos muito angustiados com tudo isso, nós estamos muito angustiados com tudo isso, por quê? Porque o professor não pode esmorecer, né? Se queremos transformar a educação, nós não podemos nos perder nas dificuldades, nós não podemos ficar valorizando, né, os obstáculos, e isso nos angustia. E nós sabemos que se nós temos problema, nós precisamos ser parte da solução desse problema, e foi o que nos foi requerido, né? Precisamos entender, né, nesse momento, para poder caminhar, né, refletir sobre as tendências em educação no mundo. Então, vamos lá, né? As tendências de educação no mundo, dos países que têm melhores sistemas, né, e que nós também já estamos observando nas nossas teorias, né, as teorias que a nossa BNCC, né, tem muito disso, são, por exemplo, o foco em resolução colaborativa de problemas e criatividade. Pensar no planejamento de aulas, de atividades, em que esse foco esteja presente. Por quê? Porque os robôs não são criativos, muito menos são capazes de colaborar. Então, nós vamos ensinar os nossos alunos, nós vamos desenvolver atividades que contribuam, né, para que os nossos alunos consigam resolver problemas de forma colaborativa, que desenvolvam a criatividade, né? A personalização do processo de ensino é uma outra tendência, né? Já se tem plataformas que identificam as lacunas, os gaps, e que encaminham conteúdos que não são dominados, né? Fazer um diagnóstico dos conteúdos que não são dominados, e as próprias plataformas encaminham para os alunos os conteúdos que não são dominados, e essa é uma tendência que já estamos vendo inclusive nas redes públicas, né? Nós tivemos aí, há um tempo atrás, uma plataforma que preparava os alunos para o vestibular e que tinha esse conceito de personalização do processo de ensino, né? A promoção da interdisciplinaridade, que é uma tendência, né, do que é chamado em inglês de Project Based Learning, é o PBL, aprendizagem baseada em projetos, que é uma tendência muito forte na educação mundial, né, que nós, para planejarmos, para ajudarmos nossos alunos, para apoiar os nossos alunos, precisamos considerar, né? Ensinar a pensar, parece uma coisa muito óbvia, né? Uma tendência que é o ensinar a pensar, mas como assim, né? Essa escola não ensina a pensar? Parece óbvio, mas não é. Mas é o pensar cientificamente, é o pensar historicamente, de forma sistêmica, né? Sair do senso comum, porque o senso comum não faz isso, né? Que aquelas reflexões basadas em senso comum, né? Que quer respostas rápidas, que não questiona, que recebe uma informação e já julga verdadeira. É por isso que a prática pedagógica precisa ter um método, né, uma metodologia, e nós precisamos nos apropriar das metodologias, porque o método tem um rigor e garante a cientificidade que é necessária para ensinar a pensar. Por isso que não é óbvio falar ensinar a pensar, né? A cultura digital, que é a tendência e que é a competência número 5 que está presente na BNCC, e
entendo que avançamos muito nesse período, apesar de todas as dificuldades de conectividade, as dificuldades de habilidades, né, de todo mundo, mas houve um avanço muito grande na cultura digital neste período, né? Então, tudo isso nós precisamos entender, né, para fazermos nossos planejamentos e para apoiar os nossos alunos, para ter atividades que façam sentido, né, e que sejam realmente produtivas. Outra coisa que a tendência são as competências para o século XXI, né, adaptabilidade, empatia, abertura ao novo, que estão sendo muito trabalhadas nesse momento, embora sem muita intencionalidade pedagógica, mas, por exemplo, a empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro, de enxergar a dor do outro, né, está sendo muito desenvolvida, e essa palavra muito circulando aí nos discursos todos, né, abertura ao novo, né? Não dá mais para ser Gabriela, eu sempre fiz assim, eu sempre fui assim, vou continuar assim, não. Nós precisamos se abrir ao novo, porque o momento exige, né? E os nossos alunos precisam se abrir ao novo também. Mas para mim o que é mais importante, né, dessa tendência na educação mundial e nossa também, é o protagonismo do aluno. O aluno ser empreendedor da sua própria vida, ser responsável pela sua própria vida e pelas suas próprias escolhas, formar para autonomia, para aquilo que a gente chama de cidadania global, né, que inclui formar para uma cidadania conectada, né, conectada em comunidade, né, em comunidades interconectadas, com sua escola, com seu local, com o país, com o planeta, né? Então, considerar isso, né? E por que eu trago essa reflexão para vocês, né? Porque tudo isso tem a ver com o que nos move, né? Com o que eu citei lá, o que nos move, né? Apoiar o aluno. Então, o que eu citei anteriormente, como apoiar os estudantes, né? Isso tudo deve ser considerado quando eu vou pensar em atividades que desenvolvam competências e habilidades. Então, o que o professor pode fazer diante dessa situação, dessa responsabilidade? Aí vocês vão falar, lá vem, olha, joga tudo em cima do professor, como se o professor fosse aquele que vai salvar a pátria, o salvador da pátria. Não é isso, né? É lembrar, né? Vamos lembrar do professor português Antônio Nova, que nos diz, professores não podem tudo, mas professor pode muito, e esse muito não é pouco, né? Quem convive comigo sempre me ouve dizer isso, né? Nós não podemos tudo, mas nós podemos muito, né? E esse muito faz, e tudo isso que a gente pode faz muita diferença, né? E tudo isso nos aflige muito, nos afeta, né? Essa nova dinâmica de aulas, as cobranças, o fato de estarmos distanciados potencializa nossas aflições, né? E aí, quando o coronavírus chegou, né, a chegada do coronavírus no Brasil, também se deu em um momento de extrema fragilidade política, econômica, social, não estava tudo às mil maravilhas, né? A instabilidade que nós vivemos no país até antes da chegada do coronavírus, já nos afeta, né? Então, os efeitos psíquicos, né, dos danos provocados pela pandemia, né, se sobrepõem a um cenário anterior de crise que já vinha produzindo mudanças nas estatísticas referentes à saúde mental, essa aflição, essas angústias, né, e os desequilíbrios que estamos vendo, né? Então, precisamos agora manter o foco nas situações internas, né?
E é isso, por isso que nós estamos aqui, vai haver uma conversa com uma psicóloga, né? A importância de manter esse foco nas situações internas, porque estas serão permanentes, né? Essa situação de pandemia vai passar, pode demorar, né? Pode, a gente não sabe quando é que isso tudo, essa situação vai mudar, mas essa situação de pandemia vai passar. E quero dizer, né, que respirem, respirem, né? Se vocês não se cuidarem, não vão conseguir ensinar, não vão cuidar do outro, né? Então eu escuto pessoas muito preocupadas, o que vai ser da educação, e o currículo, e o plano, e como é que os alunos vão voltar, e é uma preocupação real, legítima, né? Mas né, a gente não sabe, né, o que vai acontecer no mês que vem. Então vamos pensar que o que estamos vivendo é uma grande oportunidade para fazer diferente, né? Não vamos deixar passar essa oportunidade para fazermos diferente, né? Para sair da caixa. É outro tempo, um dia de cada vez. Vamos focar agora na nossa saúde mental. Estamos vivendo uma nova forma de existir, uma nova forma de viver, né? E aí eu vou lembrar um filósofo francês, o Merleau-Ponty, que eu vi um professor lá no Centro de Mídias, um professor de filosofia, e falando sobre Merleau-Ponty, sobre o olhar, né? A importância de rever o nosso olhar, reaprender, rever o mundo com calma, olhar sem pressa, perceber que as coisas podem ser diferentes, rever as relações, rever as ideias, né? Aproveitar esse momento para rever as práticas, para rever no que eu sou bom, no que preciso melhorar, e não faça as coisas só por os outros, mas por si também, né? Estudar, pensar no que significa aprender e como é possível potencializar que os alunos aprendam, mas aprendam mais se ensinarmos de outra forma. Não é simplesmente dominar aplicativos e plataformas, né? Saber mexer com aplicativos e navegar nas plataformas é importante, mas isso é uma visão da sociedade de consumo, das fórmulas prontas. Nós, professores, um momento para ensinar, para aprender, para estudar, trocar mais com os colegas, né? Ter ações colaborativas, né? Somos nós que vamos mostrar, né? Somos nós que mostraremos aos nossos estudantes que mesmo sem sair de casa, eles podem se encantar pelo conhecimento, mesmo sem estar lá na escola, que aprender é uma coisa absolutamente fantástica, né, sensacional, e que sem esse conhecimento vamos cair na ignorância e na intolerância que o mundo está vivendo, né? Temos que lutar porque sem uma escola relevante não é possível aprender. Então, qual que é o papel do professor nesse contexto de planejar? Como as atividades serem ministradas à distância, né? E aí, eu também sou professora, continuo na sala de aula, nunca saí da sala de aula, sempre, mas dá uma dica, como é que você está fazendo, né, se pudesse dar uma dica de ouro, né, todo mundo quer uma dica de ouro, ninguém tem dica de ouro para essa situação, né, devemos analisar qual o caminho é melhor para a nossa realidade. Teremos perdas, teremos prejuízos, mas como estamos vivendo um tempo de imprevisibilidade absoluta, né, digo absoluta, devemos focar em nos conectar com nós mesmos e com o que nos faz bem, para eu poder fazer com que o meu estudante, né, o meu aluno, se conecte também. Então, para mim, se tem um pulo do gato, né? Esse pulo do gato é sabermos o que é do nosso tamanho e o que podemos fazer. Além disso, o mais importante é que
levo isso sempre e nunca esqueci, né? É nunca duvidar da representatividade que o professor tem na vida dos seus alunos e do papel relevante da escola, né? Eu acho que o mais importante é isso, né? Eu entender a representatividade que eu tenho para o meu aluno, na vida do meu aluno. É preciso frear essa ansiedade, porque ninguém vai aprender nada dessa forma, né? Com aflição, com angústia, com desespero, mas mais do que está nos nossos planos escolares, mais do que aquilo que a gente planejou, né, do currículo expresso, iremos ensinar e aprender com a vida nesse momento, né? Nós estamos aprendendo muito com esse momento e os nossos alunos também estão aprendendo muito com esse momento, né? E fazer as mediações para que os nossos alunos desenvolvam as competências socioemocionais tão faladas, tão importantes, tão requeridas, mas antes nós precisamos desenvolvê-las também, né? Olhar tudo com calma, com generosidade, sem deixar de lado as nossas responsabilidades, né, a responsabilidade que temos, inclusive as responsabilidades legais, né, em relação à transformação que nós queremos, né? E eu vou compartilhar com vocês uma história de uma professora que me deu o primeiro livro, né, que era meu. Eu tinha livros, né, em casa, mas o primeiro livro que era meu foi me dado por uma professora do quarto ano, né, eu estava no quarto ano, e é um livro que ele é de uma autora italiana, Carmela Ronchi, e editado pelas Edições Paulinas, e que, assim, tem um valor enorme, né, um valor simbólico, afetivo, muito grande para mim, porque eu acho que eu decidi ser professora pela representatividade que a escola tinha para mim, que os professores tinham para mim, pela paixão que eu vi, que eu presenciei de muitos professores na minha vida. E esse livro foi dado, foi o primeiro livro, né, que eu ganhei e que foi meu, né? Esse livro se chama Rosalina, e a professora fez uma dedicatória, né? A Márcia com um abraço da Dona Eliana, dezembro de 75, vocês imaginem, né, eu fui fazer as contas, quantos anos tem isso? São 45 anos, mas eu nunca esqueci, eu nunca perdi isso de vista, do que a escola e o professor representa para os alunos, né? E aí, essa é uma história muito singela, né, da Rosalina, então é um livro aí adaptado e traduzido para o português, e aí no final, muito engraçado, né, que termina assim, isso mesmo, respondeu Rosalina, papai sempre diz que tristeza não paga a dívida. Aí eu ri muito, porque eu não lembro dessa história mais, eu não sei contar mais, eu sei que eu lembro, assim, vagamente do que se trata, e aí quando eu fui olhar aquela mania que a gente tem de professora, de olhar, de folhear e ver o final, e é isso mesmo, gente, tristeza não paga a dívida, e eu achei muito engraçado, quis compartilhar isso com vocês, e é isso, né? Então, vocês... como eu disse para vocês, né, eu vim aqui para refletir sobre essas ideias e necessidades desse novo tempo, né, mas mais que isso, para dizer que vocês se conectem com coisas boas, com bem, com aquilo que faça sentido, né, e dizer que esse é um momento que está sendo se exigindo muito de vocês, mas é um dia de cada vez, se cuidem para que vocês possam cuidar e ficar bem, né, que vocês possam cuidar dos outros, e aí eu vou me apropriar aí de uma letra de uma música, do Ivan Lins, que
fala do novo tempo, né, que se chama novo tempo. No novo tempo, apesar dos perigos, da força mais bruta, da noite que assusta, estamos na luta para sobreviver, para que nossa esperança seja mais que vingança, seja sempre um caminho que se deixa de herança. Um beijo no coração de vocês, de cada um e de todos. Muita paz, muita saúde, bons dias para todos vocês. Muito obrigada pela atenção, muito obrigada por me ouvir e fiquem bem. Meu nome é Tamar e eu estou aqui para conversar com vocês sobre as angústias que estamos vivendo com esse período após a pandemia. Como isso interfere no nosso trabalho, nas nossas relações. E no caso de vocês, com seus alunos, com os pais ou entre vocês mesmos. Eu quero agradecer a Cláudia e a Márcia pelo convite que me fizeram. Bom, para iniciar, eu pensei em falar sobre a questão da identidade. Parece que o que está em xeque nesse momento é a nossa identidade e a maneira como vamos nos colocar no mundo a partir daí. Se nós pararmos para pensar e estudar um pouquinho sobre o ser humano, nós vamos ver que o que nos distingue dos animais, no campo da filosofia, é a nossa capacidade de refletir. No campo da antropologia, é a nossa capacidade de cuidar. No campo da psicanálise, é a nossa capacidade de significar as coisas através da palavra. No campo da psicologia, é a nossa capacidade de ressignificar as nossas experiências. E eu creio que nós estamos lidando com todos esses aspectos no momento. O professor, ele cuida, o professor precisa refletir, o professor precisa fazer uso da palavra e o professor, nesse momento, ele precisa dar um novo significado a si mesmo, ao seu trabalho e às suas relações. Nós estamos vivendo um momento de crise, assim como já passamos por isso na ocasião da Revolução Industrial. Hoje nós vivemos a revolução da tecnologia e ainda não sabemos como utilizar esse recurso para nos relacionarmos. Sempre que vivemos uma relação de crise, o que fica em xeque é a nossa identidade. E a gente vai ter que dar um novo significado a essa identidade. Para nós mesmos, né, enquanto pessoas, enquanto indivíduo, em nossa profissão e em todas as nossas relações interpessoais. Como nós estamos falando de uma nova identidade, de criar uma outra identidade, quem sou eu, afinal, nesse momento, nós teríamos que voltar um pouquinho no desenvolvimento e eu tenho um carinho especial por Lacan, onde ele vai explicar essa questão de como criar a identidade através da fase do espelho. E o primeiro grande espelho de nossas vidas é a nossa mãe. O grupo, quando ele faz a função do espelho, ele vai dando noções das nossas limitações, das nossas angústias, de nossas ansiedades. Eu reconheço esses sentimentos em mim, as dificuldades em mim, e também posso reconhecer através do outro, através das identificações. Isso tudo, gente, só é possível através da palavra. A palavra, ela vai apresentando, então, o significado. E aí, então, é possível construir
uma nova realidade aqui no mundo externo, como também no mundo interno. E como a gente possui a capacidade de criar, de ressignificar, a nossa identidade vai sendo construída. É um processo doloroso porque implica na morte da identidade anterior. E isso precisa ser muito bem elaborado, porque se não for, nós adoecemos, entramos num processo patológico chamado de melancolia, que na verdade é a depressão patológica. E aí nós nos paralisamos, entramos em pânico e não conseguimos criar. Então, não sei se vocês perceberam, nós estamos voltando lá no início, quando comecei a falar sobre a capacidade humana, né? De cuidarmos um do outro, da nossa disposição para cuidar um do outro, porque cuidar, o animal também cuida quando a cria nasce. A capacidade de refletir, de dar significado às palavras e às nossas experiências. Esse processo de reconhecimento que pode ser feito com o grupo, e que eu estou dizendo que é a palavra que possibilita isso, ele é feito através da troca de experiência. E quando eu digo que nós perdemos a nossa identidade anterior, que ela morre, isso não quer dizer que nós não podemos aproveitar as experiências de lá. Nós vamos ter que nos basear na anterior para poder recriar uma nova. Então, gente, é só através do grupo terapêutico. É como se vocês estivessem fazendo uma terapia, né? Só que nesse momento é o grupo que vai criar o processo terapêutico e vai possibilitar criar novas possibilidades, né? Abrir novos horizontes, sem perder de cena as nossas limitações. O que nós vamos fazer com elas a partir de então? Toda essa situação, ela nos faz lembrar do mito da Medusa. Eu não sei se vocês conhecem, é da mitologia grega, e naquela época eles se utilizavam muito desses mitos para entender o ser humano e poder elaborar soluções para as crises daquela época. O mito da Medusa, a Medusa é aquela mulher que tem uma porção de serpentes assim na cabeça, e todas as pessoas que se aproximavam dela e a olhavam de frente viravam pedra. E então um dia uma pessoa, vou dar uma resumida, viu, gente? Perseu precisava capturar a Medusa para poder salvar sua mãe, e ele então, que era filho de uma pessoa, de um ser que era Deus e um outro que era humano, resolveu então enfrentar a Medusa. E para isso ele precisou de utilizar de alguns recursos, e um deles foi um escudo que o pai deu para que ele pudesse ir lá e decapitar a Medusa. Para fazer isso, então, quando Perseu entrou na caverna, ele usou o escudo. Olhando o escudo, ele ia se localizando para encontrar a Medusa. E quando ele a encontrou, mas sempre olhando no reflexo, né, do espelho, ele então pôde decapitar a Medusa sem que precisasse olhar nos seus olhos. E dessa forma ele não foi petrificado. Isso quer dizer que as nossas fantasias, elas são sempre piores do que a realidade. O bicho não é tão feio assim, mas isso só pode ser reconhecido através do outro, que vai nos espelhar a realidade. E contando com as pessoas do grupo, tenho certeza que vocês vão superar e vão construir
outras possibilidades, vão descobrir quanta capacidade vocês têm, o novo, né, de poder se modificar sempre, que é um dos objetivos da psicologia, poder ressignificar as experiências e descobrir novas. Eu acredito que o maior desafio colocado para todos nós aqui, seja como professor, seja na vida e em outros relacionamentos, é como que nós vamos criar os novos vínculos afetivos. Porque a aprendizagem ela só é possível, aprendizagem que é capaz de causar transformação através do vínculo afetivo. E com a tecnologia me parece uma situação mais difícil de vencer. Embora nós já estivéssemos passando isso com nossas crianças e adolescentes. Pela internet eles estavam namorando, pela internet estavam fazendo sexo, mas é uma relação que estava levando ao adoecimento. Então, nós vamos ter que recriar nossa capacidade de expressar amor, de estar acolhendo, e vocês vão precisar muito dos pais. Se antes as crianças ficavam na escola e muitas das responsabilidades ficavam para os professores em relação à função paterna, hoje está ao contrário, as crianças estão em casa e os pais é que vão ter que acompanhar esse processo. Então, tem que criar também uma vinculação entre pais e professores, no sentido de como ensinar os nossos filhos, tanto na aprendizagem formal quanto informal. Outro aspecto muito importante vem dos ensinamentos de Freud, onde ele vai falar sobre a castração. E essa fase acontece por volta dos 3, 4 aninhos, quando a criança descobre as diferenças sexuais. O menino descobre que ele tem pipi, a menina não, e a menina também descobre o mesmo. Só que as fantasias de entendimento com relação a isso são muito diferentes. O menino crê que a menina perdeu o pipi, foi cortado. E a menina crê ou que foi cortado ou que ainda vai nascer. E é nesse momento em que a gente vai aprender a lidar com as diferenças. Vocês estão vivendo um processo de castração. E a fantasia, ela é sempre pior que a realidade. Então, nós precisamos entender que isso não é uma perda, que isso é uma possibilidade de lidar com as diferenças. E através das diferenças é que a gente pode crescer. E a gente vive a castração a vida inteira, desde o momento que nascemos, quando perdemos o útero materno e ganhamos o peito, quando perdemos o peito e ganhamos a comida, quando perdemos o colinho da mamãe, mas ganhamos a possibilidade de andar e explorar o espaço, e assim por toda a vida. Mas a gente só abandona uma fase anterior quando a gente tem noção de que nós vamos ganhar algo na fase seguinte. E é isso que vocês precisam descobrir, quais os ganhos que vocês vão ter com essa fase que se reinicia agora. Gente, eu vou parando por aqui e eu gostaria de finalizar compartilhando com vocês o meu sentimento ao fazer esse trabalho. Creio que o que mais senti falta foi de poder ter um vínculo afetivo com vocês. Olhar para a cara de cada um, ver as reações, se entendeu, se não entendeu, as dúvidas, que né, aquilo que eu estava colocando sobre o laço afetivo. Como não podemos fazer isso nesse momento, eu gostaria que vocês me dessem um feedback, que funcionassem como um espelho para mim e que eu também depois pudesse retornar de alguma maneira.
Então, o laço afetivo, ele não é imediato, mas talvez ele possa ser a longo prazo. Um abraço grande para todos vocês. O meu carinho para a Cláudia, para a Márcia, não sei se a Cláudia está aí, a Maria Silvia, a Indira e todos os outros que eu não conheço. Muito obrigada pela oportunidade. Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou a Cláudia, PCNP de Matemática, da Diretoria de Ensino. Junto com o Carlos, a gente compõe a equipe de Matemática do Núcleo Pedagógico. Realmente, vocês estão percebendo, nós estamos num ATPC diferente, um ATPC de integração. Vocês vão ver vários profissionais aqui. Hoje, com todo carinho, nós formamos o nosso grupo e preparamos esse momento de superação, né? Porque nós temos aí pela frente outras etapas, nós temos outros montes a subir, né? A escalar, e nós não podemos parar. Não é mesmo? E para isso, como disse a Tamar, nós temos aí os nossos grupos terapêuticos, né? Aqui, vocês estão vendo hoje, é o nosso grupo terapêutico, onde a gente conversa, onde a gente chora, a gente sorri, a gente brinca. E você aí na escola, como é o seu grupo? Como é o seu grupo terapêutico? Vocês se reúnem? Como é a conexão aí? Então, eu deixo, né? Pegando o gancho do que a Tamar nos contou brilhantemente, né, do nosso sofrimento, das nossas angústias, isso faz parte da nossa vida, e a gente vai superar tudo isso, né? E nós temos pela frente um longo processo, né, um longo processo de recuperação das aprendizagens, e que não é um momento único, específico, não é apenas um dia, uma semana, é um processo que virá, que já vem, já acontece em nossos momentos educacionais, mas que agora mais do que nunca ele vem bem forte. E ele não termina já, ele não termina esse mês, com o final do segundo bimestre, ele não termina no próximo mês, ele não termina no final do ano, ele não termina em 2021, é um processo longo, não é mesmo? E nós sabemos disso. E o nosso calendário escolar prevê na próxima semana a semana de estudos intensivos, né? Que é um momento de refletir sobre as aprendizagens, as recuperações necessárias, o que é pontual, o que precisa, né? O que pode ser feito. E eu convido vocês a refletirem em seus grupos o que é que pode ser feito, né? Com toda a capacidade de reflexão, como a Tamar nos contou, a questão do cuidar, do significar as coisas, do ressignificar, que são capacidades nossas, humanas, não é mesmo? E o que é que nós podemos propor, o que nós podemos ressignificar em nossos grupos? Eu convido vocês, escolas, a pensar uma semana onde se cuide de todas as questões tanto socioemocionais, quanto de questões cognitivas, que formem grupos, que mudem, que façam um momento diferente de aprendizagem, né? E que tenham uma excelente semana de estudos intensivos. E para isso, nós agora vamos compartilhar uma aprendizagem que nos foi ofertado, né? Que nesse novo momento, nossos novos dias, nossas novas aprendizagens, tantas oportunidades que a gente vem tendo, e a gente está aprendendo a todo momento e conhecendo coisas novas. E nós gostaríamos de compartilhar com vocês. Vocês conhecerão agora os mapas de foco da BNCC. Esses mapas nos trazem caminhos, nos trazem ideias. Eles foram construídos para que nós tenhamos certeza daquilo que é preciso intensificar na aprendizagem dos estudantes, o que é essencial
para este período, né? Ele foi construído exclusivamente, já tinha essa ideia de construção desse mapa de foco da BNCC, e agora, mais do que nunca, mais do que urgente, o que é que eu preciso priorizar nas minhas aulas? Então, nós vamos apresentar como mais uma possibilidade para que vocês venham a fazer boas escolhas para a recuperação. Com vocês agora, as nossas PCNP dos anos iniciais. Bom dia, pessoal, tudo bem? A gente espera que sim, né? Que todos estejam bem. E antes de começar, eu gostaria de me apresentar, né? Meu nome é Mayla, eu sou PCNP de anos iniciais e hoje a gente vai fazer um trabalho integrado com o ensino fundamental e com o ensino médio, tá? Mas eu não trabalho sozinha, eu tenho a minha parceira de trabalho e eu vou passar a bola para ela se apresentar para vocês. Olá, pessoal. Meu nome é Daniela, eu também sou PCNP dos anos iniciais. É um prazer estar aqui com vocês, né, na TPC dos anos finais e do ensino médio. E a nossa intenção hoje é contribuir nessa TPC falando um pouquinho sobre um material muito válido que foi criado e que é muito interessante, muito pertinente para esse contexto remoto, né, Mayla? É isso mesmo, Dani. Hoje a gente vai apresentar aqui brevemente, né, para vocês, um material elaborado para apoiar a elaboração, né, e o desenvolvimento dos roteiros de estudo que vocês estão acostumados aí e dando um trabalho árduo, né, para elaborar. E ele vem também ao encontro para subsidiar as ações de recuperação e de aprofundamento das aprendizagens, tá? Então, como a Dani mencionou, são os mapas de foco da BNCC. Um pouquinho antes da nossa fala, a Cláudia já havia comentado com vocês sobre a semana de estudos intensivos, né? Essa semana é mais um momento que as equipes escolares têm para refletir sobre o que foi alcançado ou não pelos alunos, né? E, além disso, repensar a respeito de todas as ações que foram desenvolvidas e fazer aí traçar uma nova rota, né? Planejar o trabalho que vai ser desenvolvido ao longo do próximo bimestre que já está chegando. Então, esses mapas de foco, eles não foram desenvolvidos por nós, da diretoria de ensino, né? Eles foram desenvolvidos pelo Instituto Reúna, com apoio do Itaú Social, e esse material ele foi lançado semana passada, numa live, né, realizada pelo próprio Instituto. Então, ele foi apresentado pela Kátia Smolli, e todo o link contendo o endereço eletrônico da live e desse material que a gente vai apresentar aqui para vocês, poder fazer um download, vai estar disponível na pauta formativa aí, que com certeza vocês já devem ter em mãos aí, certo? Passa para mim isso, obrigada, Dani. Infelizmente, a gente sabe que tem um distanciamento entre o que é esperado que os estudantes aprendam e o que eles realmente sabem de fato, né? Inclusive, isso é uma luta que a gente trava aí diariamente. Como promover aprendizagens de uma turma que tem saberes tão diferenciados? Ou então, o que fazer para recuperar essas habilidades, essas aprendizagens que estão em defasagem? Então, os mapas de foco, eles surgiram para organizar as habilidades da base, né, do ensino fundamental. Ele foi elaborado, primeiramente, só do primeiro ao 9º ano, né? E ele tem o objetivo aí de auxiliar os professores e as equipes escolares na priorização curricular e no estabelecimento de foco do que é realmente prioritário para ser ensinado nesse momento, tá? Para tentar minimizar esse distanciamento que tem aí entre o real e o que é esperado, né? Infelizmente, esse distanciamento ele foi ainda mais agravado pelo contexto da pandemia. Então, os mapas de foco, eles são uma seleção minuciosa das habilidades da BNCC que servem de apoio para o planejamento de aprendizagens prioritárias para o avanço dos alunos, considerando o contexto remoto da pandemia. Então, eles vêm para apoiar a flexibilização curricular,
eles vêm para apoiar a produção de materiais didáticos e das sequências de atividades que vocês produzem, né? Eles vêm para apoiar a elaboração das avaliações diagnósticas e ele também vem como um apoio para a formação continuada desenvolvida pelas equipes escolares, tá? E o que a gente tem que deixar bem claro aqui para vocês? Que esse material aqui, esses mapas de foco, eles não substituem nem a BNCC e nem o currículo paulista. Então, eles são materiais de apoio, materiais complementares, mas a base e o currículo, eles continuam postos. Certo, Dani? Isso aí, Maila, certinho. E esclarecendo uma outra coisa muito relevante, a gente pode enfatizar aqui os critérios utilizados não foram aleatórios, né? Muito pelo contrário. O que orientou essa priorização foi o foco na centralidade da garantia da aprendizagem. Dentre os principais critérios utilizados para realizar o mapeamento das habilidades prioritárias, encontram-se a relevância, a pertinência, a integração e a viabilidade de todo esse material elaborado dentro do contexto que a gente está inserido. Além disso, a progressão das aprendizagens, porque sem isso não seria um material relevante, um material importante para o nosso trabalho remoto. Dentro desse contexto, outro critério foi a educação integral, que está atrelada à nossa concepção de ensino, né? A gente acredita nessa educação integral. E a relação entre componentes e áreas do conhecimento, o que favorece essa educação integral que a gente acabou de falar. Então, esses critérios utilizados foram essenciais para a elaboração de um material rico, que complemente, que agregue, como a Maila já falou, o nosso trabalho em sala de aula a partir dos nossos roteiros de estudos, né? Além desses critérios, também foram levados em consideração a possibilidade dessas habilidades serem desenvolvidas em um tempo reduzido de aula, sem exigirem condições físicas ou materiais muito específicos, e considerando ainda, e portanto, o contexto remoto que nós estamos inseridos. Por isso que é tão importante essa questão da gente trazer para vocês esses mapas e esse estudo nesse momento de SEI, né? E como as habilidades foram classificadas? As habilidades foram classificadas em 3 grupos. A partir da base, né, os mapas de foco foram organizados nessas 3 grandes categorias. Então, temos a aprendizagem foco, que contemplam as habilidades relevantes. E a gente conhece muito como estruturantes para a vida de hoje e essenciais para aprender e avançar em um componente ou área. São aquelas com as quais as disciplinas se fundam. Então, nesse momento aí, é importante enfatizar que essas habilidades focais, que também eu já falei, conhecemos como estruturantes, podem se relacionar com essas outras disciplinas, com habilidades de anos anteriores ou posteriores, e por isso, por esse mesmo motivo, elas são consideradas interdisciplinares e integradoras. Os outros 2 grupos, né, em continuidade, já em relação ao grupo anterior, seriam aprendizagem complementar, como o próprio nome diz, contemplam as habilidades que complementam as aprendizagens focais, possibilitando que os estudantes avancem por já terem conquistado as aprendizagens essenciais, que são aquelas que a gente falou no slide anterior, as focais ou as nossas conhecidas estruturantes. E as expectativas de fluência, que contemplam algumas habilidades ou objetivos de aprendizagens que precisam ser mobilizados com fluência ou de forma automática para facilitar a aprendizagem
das demais habilidades. E aqui a gente pode explicitar um pouquinho mais o que seria essa expectativa de fluência. Quando eu tenho que ler um mapa, por exemplo, eu preciso saber muito agilmente reconhecer alguns elementos essenciais desse mapa, como, por exemplo, uma legenda, uma escala. E para poder resolver isso, é essencial em geografia esses conhecimentos, essas habilidades. Outra situação que a gente pode enfatizar aqui sobre a expectativa de fluência. Uma criança, para desenvolver qualquer habilidade de leitura, precisa reconhecer que textos são lidos da esquerda para a direita, que são lidos de cima para baixo. Essas foram apenas algumas situações que a gente trouxe aqui para exemplificar um pouquinho e basicamente para vocês entenderem o que seria essa expectativa de fluência. Mas quando vocês forem explorar melhor e mais detalhadamente as planilhas, vocês poderão observar mais claramente cada uma dessas situações, bem pontualmente, né, Marla? É isso mesmo, Dani. Cada mapa de foco, ele tem um texto de introdução. Então, aqui, como a Dani falou, a gente está mencionando de forma breve, né? Lá vocês vão poder fazer, a partir da leitura dessa introdução, vocês vão poder ter um estudo mais profundo sobre essas habilidades que a gente está trazendo aqui, tá? Essa classificação das habilidades. Então, para a gente prosseguir, a gente queria falar com vocês um pouquinho da organização desses mapas de foco, tá? Então, eles foram organizados, como eu falei, né, para a etapa do ensino fundamental, contemplando anos iniciais e anos finais, e para os componentes, pensando na centralidade da progressão das aprendizagens, tá? Então, a gente tem mapas de foco de língua portuguesa, nós temos mapas de foco de matemática, nós temos mapas de foco de ciências da natureza, né? E mapas de foco de ciências humanas que contempla história e geografia, tá? Infelizmente, não foram elaborados os mapas de foco nem de arte, educação física e língua inglesa, tá? Mas o pessoal que elaborou esse material, eles justificam que esses componentes que eu citei para vocês, eles têm uma progressão na base que permite uma flexibilização com mais naturalidade pelos professores, justamente por causa da natureza desses componentes curriculares, o que é diferente em língua portuguesa, em matemática, em ciências, história e geografia, tá? Então, a justificativa é essa, que pela natureza de arte, educação física e inglês, essa progressão já pode ser feita de forma mais automática pelos professores, tá bom? E aí, Dani, passa para mim, por favor. Eu queria mostrar para vocês um pouquinho da estrutura do mapa, tá? Então, as planilhas, na hora que vocês forem ver as planilhas, vocês vão ver que elas são estruturadas em colunas, né? E cada coluna corresponde a um item. Então, lá na primeira coluna, vocês vão ter o item 1, que corresponde ao conhecimentos prévios. No item 2, vocês vão ter o código da habilidade. No item 3, vocês vão ter a descrição da habilidade. No item 4, vai ter aquela classificação que a Dani comentou aqui, se é focal, se é complementar ou se é expectativa de fluência. No item 5, vocês vão ter os objetivos de aprendizagem. No item 6, quais são as competências relacionadas. No item 7, quais seriam as habilidades relacionadas? E no item 8, vai ter os comentários dos desenvolvedores dos mapas, certo? Só que nós não vamos ficar se aprofundando muito nessa planilha, porque quem vai mostrar isso de uma forma mais prática para vocês é a Cláudia, tá joia? Então, agora nós vamos passar a bola para a Cláudia, e ela vai aprofundar mais essa questão dos mapas, das planilhas com vocês, tá bom? Então, agora é com você, Cláudia. Obrigada, Marla. Vamos lá? Bom, eu vou explorar com vocês as planilhas de mapas de foco
tá? Mas primeiro eu gostaria de compartilhar uma visão que precisamos ter a respeito do nosso currículo paulista. Então, assim, eu peguei alguns exemplos, não estão todos aqui. Como é o nosso currículo paulista em relação às habilidades, né? Porque nós estamos falando de mapa de foco, o que é foco para nós, o que é imprescindível, o que precisa ser garantido nas aprendizagens dos nossos estudantes. Então, eu peguei alguns exemplos aqui. Por exemplo, Ciências da Natureza, no 9º ano, nós temos no nosso currículo paulista 17 habilidades que precisam ser trabalhadas. Em Geografia, nós temos 32 habilidades no 6º, 33 no 8º, né, um número razoavelmente grande. Peguei um outro exemplo, Matemática, eu não coloquei aqui os demais componentes, peguei alguns só para a gente ter noção. Tá? Matemática, nós temos lá no 3º ano 27 habilidades nos anos iniciais, no 4º ano 28, né? E mais ao final, lá nos anos finais, nós temos no 7º, no 8º, 37 em cada um. A língua portuguesa é um pouco diferente, nós temos habilidade específica do ano, nós temos habilidade que perpassam 2 anos e nós temos habilidades que perpassam todo os segmentos, ou todo ano inicial, ou todos os anos finais. Então, eu peguei um exemplo ali do 1º ano do ensino fundamental. No 1º ano, nós temos 27 habilidades no 1º ano, mais 19 que precisam ser trabalhadas do 1º ao 2º, e mais 18 do 1º até o 5º. No 6º ano, nós temos 12 específicas do 6º, 8 do 6º ao 7º, e 56 do 6º ao 9º ano. É um número razoavelmente grande, não é mesmo? Bom, uma outra coisa que eu gostaria de falar com vocês antes de entrar no mapa de foco é em relação aos elementos dos roteiros que nós temos lá, né? O documento da COPED de 19 de junho, ele traz para nós quais os elementos que precisam conter nos nossos roteiros de estudos, né, ou planos de aula. E um elemento que eu gostaria de bater em cima é o elemento número 3, os objetivos de aprendizagem. Às vezes a gente acredita que é só, vamos dizer assim, vamos usar uma palavra, só frescura, né? Que eu não preciso colocar, não, estou tendo que colocar 2, 3 vezes, estão mandando eu fazer 2, 3 vezes. Veja bem, o que são objetivos de aprendizagem? O item 3.2, ele fala que é escolher qual habilidade e competência que eu vou desenvolver na minha aula. Ok, eu vou lá, qual é a competência? O item 3.1, ele fala para mim assim, qual é o objetivo específico da aula? E aí a gente tem que conseguir tirar de dentro da habilidade qual é o objetivo daquela aula. Eu estou falando isso porque os mapas de foco, eles trazem muito claro para nós essa relação, quais os objetivos que precisamos desenvolver para cada habilidade. Até mesmo se a gente não for utilizar o mapa de foco como sendo norteador para nós, porque a rede estadual já nos traz quais as habilidades essenciais do período, mas poder olhar e identificar quais objetivos de aprendizagem são esperados para cada habilidade é um ganho muito grande, tá bom? Bom, eu vou entrar com vocês aqui nos mapas de foco. Então, eu estou no site do Instituto Reúna. Se vocês quiserem encontrar item currículo, vocês vão encontrar os mapas de foco. Eu vou entrar aqui no mapa de Ciências da Natureza. Eu vou abrir a planilha. O mapa de Ciências da Natureza, ele contempla todos os anos do ensino fundamental, tá? Se a gente for lembrar, naquela tabelinha que eu mostrei anteriormente, Ciências da Natureza, no 9º ano, tinham 17 habilidades essenciais, né? Habilidades para serem trabalhadas no 9º ano no currículo paulista, né? E nós vamos olhar agora o que o mapa de foco mesmo, o que ele traz para nós de ideia, de habilidades para serem trabalhadas como focais.
Eu vou abrir, então, aqui o mapa do 9º ano. Aqui na parte inferior existem várias abas para vocês navegarem, tá bom? Várias abas importantes. Eu vou entrar no 9º ano. Bom, a primeira coluna é a unidade temática. Por exemplo, a primeira aqui é matéria e energia, de ciências da natureza. Uma informação importante que o mapa traz é que ele traz quais habilidades são conhecimentos prévios para desenvolver essa habilidade que está elencada aqui. Vejam bem, o que eu preciso fazer, o que o meu aluno precisa ter desenvolvido para ele dar conta de desenvolver essa habilidade. Olha que interessante, o mapa já traz isso pronto. Ó, em seguida ele vem aqui, né, com o mapa, com a habilidade que está selecionada. Por exemplo, investigar as mudanças de estado físico da matéria e explicar essas transformações com base no modelo de constituição submicroscópica. O que é interessante? O texto da habilidade é amplo, não é mesmo? E lá, lembra quando eu coloquei os itens do documento lá que são importantes ter no roteiro? E agora, o que acontece? Ele traz para nós os objetivos de aprendizagem. O que eu preciso desenvolver para conseguir falar assim, não, meu aluno realmente ele tem fluência, essa habilidade ele tem, né? Ele desenvolveu. Então, lá no nosso roteiro, pede para a gente separar em objetivos e o mapa aqui traz pronto. Então, por exemplo, para falar que o aluno desenvolveu essa habilidade de investigar as mudanças de estado físico, tal, eu preciso que ele consiga utilizar modelos para descrever a estrutura da matéria e explicar as mudanças de estado físico, reconhecer as contribuições dos modelos atômicos de Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr para o estudo da estrutura atômica, justificar transformações de estado com base na estrutura atômica e molecular da matéria, elaborar procedimentos de investigação para analisar as transformações físicas da matéria. Então, veja que interessante, o mapa vem pronto, ele já mostra para nós quais são os objetivos de aprendizagem que eu preciso estar contemplando nos meus roteiros. Às vezes eu preciso 2 roteiros, 3 roteiros, para conseguir desenvolver essa habilidade. Outra coisa interessante que o mapa traz, que acredito que seus coordenadores já questionaram em algum momento, é quais são as competências gerais, né? Quais são as competências gerais da base ou a específica mesmo que essa habilidade contempla, tá? Outra coisa, ele traz na coluna aqui H, quais são as outras habilidades que estão relacionadas a essa, tá? Também traz quais são as habilidades do ensino médio, lá do novo currículo do ensino médio, né, da nova base curricular do ensino médio, que esta aqui que está sendo desenvolvida vai servir de conhecimento prévio. Tá bom? E os redatores deste material também deixaram uma coluna de comentários riquíssimos que ajudam a gente no desenvolvimento. Mas tem uma outra coisa que eu queria mostrar aqui para vocês, é que, lembra que eu falei que lá no 9º ano, no currículo paulista, nós temos 17 habilidades que foram estruturadas a partir da base curricular, né? E aqui no mapa de foco, o que é foco? O que é aprendizagem de foco? Que eu não posso abrir mão. 7 habilidades, tá bom? Eu tenho que ter conhecimento, professor de ciências da natureza do 9º ano precisa ter muita clareza. Quais são as 9 habilidades que são foco para esse ano, tá bom? Eu vou compartilhar com vocês agora um outro mapa. Vou abrir o mapa de ciências humanas. O mapa de ciências humanas é igual ao de ciências da natureza, só que ele traz geografia e história na mesma planilha. Tá? A gente precisa dar uma olhada para ele. Eu vou olhar aqui o do 8º ano, por exemplo. O 8º ano, lá no currículo paulista, tinha 33 habilidades. Vejam bem, 33. E agora, de geografia. Vamos olhar aqui, né? Eu tenho nesse mapa, no todo dele, aqui se eu for fazer a contagem, foi descendo, ó. Vou reduzir um pouquinho o zoom aqui para ficar mais fácil de enxergar. Eu tenho uma de história, 2 de história, 3 de história, 4 de história. Geografia, o que eu tenho? Uma de geografia, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, acabou.
9 de geografia, tá vendo? Ele já trouxe para nós, ele nem classificou, se a gente for abrir aqui o filtro, a gente consegue separar se tem aprendizagem foco, complementar ou expectativa de fluência, que a Marla, as meninas já falaram um pouquinho sobre essa classificação. Por enquanto, nós estamos só falando, né, apresentando para vocês, futuramente faremos um estudo mais profundo, né? Mas eu consigo separar e ver quais são essas, né? Então, por exemplo, eu pego uma aqui, uma de geografia, habilidade de geografia, da unidade temática natureza, ambiente e qualidade de vida, do 8º ano. Identificar paisagens da América Latina e associá-las por meio de cartografia aos diferentes povos da região, com base em aspectos da geomorfologia, da biogeografia e da climatologia. E aí? Ela é foco, importantíssima. Quais objetivos de aprendizagem que eu tenho? Indicar as principais formas de relevo, rio, aquíferos, tipos de clima, formação de vegetais da América e África. Relacionar diferentes paisagens naturais com os modos de viver de diversos povos da América Latina. Depois eu tenho as competências. Percebe que ele já traz esmiuçado. É muito bom ler esse objetivo. Fica claro para mim, professor de geografia, né, desse 8º ano, tá claro o que é a minha atividade se atém, o que eu preciso desenvolver com ela. Veja que riquíssimo que esse mapa de foco. Além disso, estão os comentários aqui na frente, muito interessante, que vocês não podem perder a oportunidade de fazer a leitura, tá bom? Vou fazer agora, vamos passar um pouquinho para a planilha de matemática. Tem várias coisas aqui para vocês olharem na planilha, são várias abas que nós temos aqui embaixo, tá bom? Mas eu vou lá na de matemática do 1º ano. Ah, não, vou no 4º ano. Matemática no 4º ano, no currículo paulista, nós tínhamos 28 habilidades. Nessa daqui, se você contar, nós temos agora 14 habilidades foco, tá vendo? 14 foco. E aí vem bem destrinchado, né? Por exemplo, deixa eu pegar uma aqui que é foco, do 4º ano, uma habilidade de álgebra. Determinar o número desconhecido que torna verdadeira uma igualdade que envolve as operações fundamentais com números naturais. Então, o que é o objetivo dela? O que o aluno precisa desenvolver? Esmiuçadamente, né? Reconhecer o sentido de equivalência no sinal da igualdade. Investigar a propriedade de igualdade, em que somar ou subtrair o mesmo número de cada um dos termos, a igualdade permanece. Veja, né? A álgebra vem forte na nova base curricular para os anos iniciais, né? Nós temos um foco maior algébrico agora, mas ele vem esmiuçado para nós, tá bom? Vou lá um pouquinho nos anos finais. Nos anos finais, 7º ano, que era um ano que tinha 37 habilidades. Se vocês contarem agora, nós temos 18 habilidades focais, tá? Importantíssimas, que eu não posso abrir mão dela, tá? Então, olha para vocês verem, eu peguei uma aqui. Uma habilidade que tem lá no 7º ano. Resolver e elaborar problemas de cálculo de medida do volume de blocos retangulares, envolvendo as unidades usuais. Então, quais são os objetivos? Vamos destrinchar esta habilidade. Olha o mapa traz habilidade destrinchada. Compreender a noção da grandeza de volume, reconhecer as principais unidades de medida de volume, calcular o volume de blocos retangulares, resolver problemas que envolvam a grandeza volume em contextos reais, porque percebe que ele, olha lá a habilidade, o que é? Resolver e elaborar o problema. Né? Quando eu olho aqui para a habilidade, resolver e elaborar problema. Mas como objetivo de aprendizagem, ele tem que conhecer primeiro, calcular o volume, resolver problema e um outro objetivo ainda, elaborar problema. Veja? Então, aqui está tudo destrinchado.
tá? E para finalizar, eu vou abrir uma planilha de linguagens com foco para a língua portuguesa. Os redatores deste material fizeram uma opção diferente para a língua portuguesa, não houve supressão de nenhuma, não houve eliminação de nenhuma delas neste material, então se vocês forem olhar lá, o número é o mesmo, tá? Porque considera-se que são habilidades essenciais, importantíssimas, que perpassam em algum momento, em alguma situação de ensino-aprendizagem. Então, se a gente for olhar, nós temos aqui, se você pegar aqui o primeiro ano, antes tinha do ensino fundamental, né, dos anos iniciais, nós tínhamos 27, elas continuam aqui, tá? Mas agora, o que é importante, todas as anteriores tinham isso também, mas com um pouco menos de variação. Aqui é muito variado. Se você olhar na coluna E, elas estão classificadas. Quais são aprendizagem em foco, que eu não posso abrir mão, quais são complementares e quais são expectativas de fluência, né, que faz com que seja caminhos, né, pontes para desenvolver outras coisas, estratégias para desenvolver outras coisas. Então, é importante, daí você abre o filtro aqui, ó, você clicou aqui em cima, aqui, ó, nessa classificação, você abre o filtro, você vê qual que vocês querem selecionar. Eu quero ver todas as aprendizagens em foco. Eu abro nela, tá bom? E tá aqui tudo esmiuçado, todos os objetivos de aprendizagem, separadinho, tá vendo? Explica por que expectativa de fluência, tá? Expectativa de fluência porque ela serve para uma outra coisa também. E aqui em língua portuguesa, nós temos, vamos lá olhar no sétimo ano de língua portuguesa, nós tínhamos, eu vou no oitavo ano de língua portuguesa, nós tínhamos 16 só de oitavo, 37 de oitavo e nono, 56 do sexto ao nono. Elas estão todas aqui, tá? Daí tem que abrir as abas, tá vendo? Elas estão separadas, o que é só o oitavo, do sexto ao nono, tá? Ela tá separadinha aqui. Então, vocês precisam entrar e vir na classificação também. Vem na classificação, ela mostra para vocês se é foco. Olha que interessante, separadinho, ó, objetivo de aprendizagem de língua portuguesa. Reconhecer a estrutura do gênero, reconhecer a tese e argumento, relacionar texto ao suporte, reconhecer o posicionamento do veículo de comunicação. Então, muito claro, uma linguagem que a gente entende, tá? Então, espero que vocês façam bons usos para planejar suas aulas, seus processos de recuperação, entender qual é o conhecimento prévio que o aluno precisa ter. Ela está tudo no mapa de foco, tá bom? Agora o Luiz Cláudio vai falar com vocês sobre o ensino médio, o material, porque vocês perceberam que aqui é só com base no ensino fundamental, na base curricular do ensino fundamental. O Luiz Cláudio vai completar a nossa formação, falando um pouquinho a respeito do ensino médio com algumas outras opções, tá bom? Um abraço para todos vocês e até mais. Olá, professores. Meu nome é Luiz Cláudio. Eu estou como PCNP de Língua Portuguesa do Ensino Médio, da Diretoria de Ensino de São João da Boa Vista, e é sempre uma satisfação estar aqui com vocês, contribuindo da melhor maneira possível. Nós vamos fazer, na realidade, uma conversa. Eu gostaria de apresentar para vocês um material que eu acredito que vai ser uma grande ferramenta para o trabalho de vocês aí na escola, e mais precisamente para essa semana de estudos intensivos que se aproxima aí. Vou compartilhar a tela com vocês, para que a gente possa, então, conversar sobre esse material. Bom, vocês estão vendo aí, né? Na verdade, esse material é uma série, na verdade, são planilhas, né? Que tem o nome de Base Comentada para o Ensino Médio. Então, o que acontece? Esse material ele foi organizado e foi disponibilizado também pelo Instituto Reúna, e vai ser uma grande ferramenta para vocês nesse momento.
ele é importante porque ele trabalha ali, né, as habilidades, as competências específicas da BNCC, que nesse momento são para os anos iniciais e para os anos finais, mas fazendo uma projeção como que esse trabalho pode se desenrolar ali no ensino médio também. Então, olha só, o material, ele comenta as competências específicas e as habilidades de cada área do conhecimento, sugere como as competências e habilidades podem ser desenvolvidas em diálogo, com a educação integral. Então, a questão da educação integral, ela já é um dos preceitos lá da BNCC e também é retomada pelo Currículo Paulista. Então, esse material, ele já traz, num só documento, essa articulação, tanto das habilidades aí que são de cunho pedagógico, que são cognitivas, de cunho cognitivo, tanto aquelas que são também do âmbito socioemocional. Então, eu já tenho essa articulação do trabalho, dessas habilidades, dessas competências, postas num só documento, que vai facilitar o trabalho de vocês aí na escola, o planejamento, e assim por diante. Eu coloquei na verdade, a página inicial do site para vocês. A hora que eu digito lá BNCC comentada para o ensino médio, essa é a página que eu encontro lá no Instituto Reúne. Eu tenho, então, aí uma organização pelas áreas do conhecimento, e aí, quando eu clico em uma das áreas do conhecimento, eu tenho lá todas as competências específicas daquela área, né? Então, isso já facilita o trabalho de vocês aí. Aqui eu estou dando um exemplo de linguagens, mas isso funciona da mesma forma para os outros componentes e para as outras áreas aí do conhecimento também. Logo abaixo, né, dessa descrição aí de quais são as competências específicas da área, eu tenho duas formas de baixar esses arquivos, né? Eu posso baixar tanto no formato de Excel, em planilha, quanto no formato também PDF. Aí vocês podem optar pela melhor forma que vocês considerarem aí. Eu coloquei esse caminho para vocês porque, além desse material que nós estamos apresentando aqui hoje, eu tenho outros materiais, outros vídeos que são muito importantes e que eu acredito que vá contribuir para o trabalho de vocês, para a formação continuada aí na escola. Quero só recordar aqui com vocês que todo esse material ele já foi organizado num Drive, e o link do Drive está lá na pauta formativa desse momento. Então, essa pauta já foi encaminhada aos coordenadores, e eu acredito que eles já tenham repassado para vocês. Então, lá na parte de referência, eu já tenho os links com todos os materiais que foram utilizados nesse momento aqui, certo? Então, vamos prosseguir. Aqui eu tenho, como eu disse para vocês, eu peguei lá um exemplo de linguagens, mas eu tenho uma visão panorâmica e geral do documento. Ele é um documento bastante extenso, bastante profundo aí nas questões das colocações que ele apresenta, que logicamente precisa de um estudo, de uma leitura com mais calma, mas vocês podem fazer isso depois, né? Tanto os coordenadores podem aprofundar esse tema, esse material com vocês nas ATPCs. O que eu vou fazer aqui hoje é uma leitura, né, de cada parte aqui dessa planilha, procurar deixar um pouco mais claro, para a hora que vocês pegarem esse material aí, né, a hora que vocês forem estudar, já ter uma introdução, um direcionamento que vai facilitar a leitura de vocês desse documento e, logicamente, depois o trabalho lá nos roteiros de estudos, enfim, nas aulas que vocês têm ministrado nesse momento. Bom, então aqui nós vamos começar a fazer um detalhe aqui das colunas, das linhas da planilha. Então, nesse primeiro momento aqui, lá no topo da planilha, eu tenho a competência específica da BNCC, então eu tenho lá qual é essa competência específica, e logo do lado aí, que aparece em azul para vocês, eu tenho um comentário. Esse comentário, na realidade, ele vai ali pontuar para vocês qual é a esfera de trabalho que eu vou desenvolver essa competência. Ele vai desvendar, ele vai
vamos dizer assim, esmiuçar essa competência para vocês. É bom a gente retomar aqui também, só para que a gente não perca de vista, que a competência é sempre o saber macro, e as habilidades são as etapas, né? Então, são todos os conhecimentos que meu aluno precisa mobilizar ali para que ele seja competente em alguma coisa. E esse trabalho, né, com a competência aí, e tanto com a habilidade também, é sempre a longo prazo, né? É um processo, não é num roteiro de estudos que eu vou esgotar essas possibilidades de trabalho. Agora, partindo aqui para as outras colunas da planilha, né, eu tenho aí que aparece em verde para vocês as habilidades da BNCC que são vinculadas à competência. Então, vocês lembram que lá no início, eu tenho lá uma competência específica da área. Então, aqui agora, eu já tenho relacionada uma habilidade que está vinculada a essa competência, né? Então, eu tenho o código aí dela, como vocês estão vendo, e a descrição dessa habilidade. Logo depois, eu tenho os comentários sobre essa habilidade. Assim como acontece lá com os comentários da competência, a mesma forma aqui com os comentários da habilidade. Então, eu tenho ali, né, eu vou esmiuçar essa habilidade e vou definir ali qual é o campo de trabalho, qual é a esfera que eu vou trabalhar para desenvolver essa habilidade. A próxima coluna aí, que aparece em roxo para vocês, eu tenho os objetos de conhecimento, que nada mais são do que os conteúdos. Então, quais são os conteúdos aí que eu preciso trabalhar, que eu vou mobilizar aí, junto com todos os componentes da área, para que todos esses conteúdos, eles sejam aí o caminho para que eu possa atingir, para que eu possa estimular o desenvolvimento dessa habilidade. É justamente isso, né? Eu tenho que pensar no conteúdo como um meio para desenvolver a habilidade. E aí o que aparece em amarelo para vocês, eu tenho aí uns comentários, né? Os componentes comentam a habilidade. Então, ou seja, aí eu tenho postos, eu já tenho colocado aí, escrito para vocês, como cada componente curricular, agora nesse momento isoladamente, como que eles podem trabalhar dentro das suas especificidades aí, para poder atingir, para poder estimular o desenvolvimento dessa habilidade. Sempre pensar, né, que quando eu trabalho com essa habilidade, e ainda mais nessa semana de estudos intensivos, eu acho que ela né, é uma parada necessária, vamos dizer assim, né, para que eu possa analisar esse processo, como é que ele está acontecendo, né? Então, eu preciso diagnosticar aí, depois refletir sobre esse diagnóstico, e então traçar as minhas novas ações ali, muitas vezes com mudanças de estratégias, para que eu possa estimular e fazer com que o aluno avance na aprendizagem. Então, o trabalho com a habilidade, o trabalho com a competência, eu não vou em um roteiro, né, esgotar as possibilidades, né? Lembrando que, por exemplo, quando a gente pensa no ensino médio, então eu tenho ali, ao longo de 3 anos, quais são as habilidades que eu tenho que mobilizar para que lá no terceiro do ensino médio ele seja competente em alguma coisa. Então é sempre nesse sentido. Continuando aí com a explicação, com o detalhamento dessa planilha, nós temos aí os exemplos de objetivos de aprendizagem. Esses exemplos nada mais são do que as expectativas, né? Então, quando o meu aluno ele consolidar, ele atingir essa habilidade, ele for autônomo nessa habilidade, ele vai ser capaz de fazer o quê, né? Então, eu tenho especificado aí nessa coluna também. E na última coluna, talvez a mais importante delas, eu tenho a articulação, né? Então, as possibilidades para o currículo. Então, numa das colunas anteriores, nós tínhamos lá os caminhos para que cada uma das disciplinas, dos componentes, dentro de suas especificidades, pudessem trabalhar em prol dessa habilidade, dessa mesma habilidade selecionada. Nesse caso aqui, nós temos os caminhos colocados para que, de uma maneira interdisciplinar e dialógica, né,
ali articulada com que todos os componentes dessa mesma área, eles vão trabalhar pensando, né, no desenvolvimento dessa habilidade. Então, isso facilita o trabalho de vocês, né? Porque muitas vezes existe essa dificuldade mesmo. Quando eu vou trabalhar com aí em grupos, né, com os meus alunos, então eu sempre tenho, às vezes eu tenho um pouco de dificuldade de ver como que eu vou trabalhar em língua portuguesa, por exemplo, com outro componente curricular que muitas vezes não se encaixa muito bem. Então, esse material ele já tem aí alguns caminhos possíveis que vocês podem, né, tomar para que esse trabalho aí seja mais intencional, que tenha essa intencionalidade pedagógica na questão de todas as disciplinas trabalharem em prol, né, do desenvolvimento de uma mesma habilidade. Vocês já fazem isso, com certeza, aí na escola, mas esse material, né, como ele estuda a BNCC, que é um documento novo, né, então ter um documento só todas essas informações facilita o estudo, facilita a compreensão de vocês e, consequentemente, vai refletir também no trabalho, nos roteiros, nas atividades, enfim. Acredito que vai, sim, otimizar e potencializar aquilo tudo que vocês já têm executado na escola, não só nessa semana aí de estudos intensivos, mas ao longo do ano, né? Tanto desse como dos anteriores, enfim, já é uma fala que eu acredito que já está consolidada aí em todos vocês. Bom, prosseguindo aqui, eu quis trazer para vocês retomar, na realidade, esse esquema que eu tenho lá na matriz de referência do SARESP, porque ele tem uma ligação com aquelas classificações que são colocadas, que foram organizadas lá nos mapas de foco da BNCC, que já foram apresentados aqui hoje. Ela tem uma relação. E também, sempre pensando nesse movimento, nesse processo, nessa análise que a Semana de Estudos Intensiva nos propõe, né? Então, sempre quando eu trabalho com habilidade lá, eu trabalho por etapas, né? Eu tenho movimento. Então, o meu aluno, ele primeiro observa, aí depois ele tem lá, né, a partir desse repertório que é dado a ele, partindo do observar, ele vai realizar, né? E depois ele vai compreender. Então, eu tenho uma sequência. Dentro dessa sequência, eu também tenho os grupos de habilidade, né? Então, vocês estão vendo aí, né, esse esquema da pirâmide, e gostaria que vocês pensassem que, então, esse grupo 1, que são as habilidades fundamentais, seria a base da pirâmide. Então, esse grupo de habilidades é essencial, é condição para os outros, né? Então, meu aluno ele precisa ter ali essas habilidades que são fundamentais para que ele possa avançar, para que ele possa aí realizar tarefas mais complexas. Subindo um pouco mais nessa pirâmide, eu tenho aí o grupo 2. Esse grupo 2, ele corresponde às habilidades de nível médio, né, de complexidade. Então, são as habilidades medianas aí. Então, eu preciso ter as habilidades do grupo 1 consolidadas para que meu aluno avance para o grupo 2. Quando eu tenho essas habilidades, né, que tem um nível de complexidade médio consolidadas, o meu aluno ele vai atingir o topo da pirâmide aí, que na realidade representa o grupo das habilidades de maior complexidade. Então é importante a gente refletir sobre isso, né, porque eu não tenho como pular etapas. Então muitas vezes, para avançar na aprendizagem, né, eu vou precisar recuar com o meu aluno. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de uma habilidade de língua portuguesa, porque eu sou da área, para mim é mais fácil, mas para vocês aí não vai ter dificuldade de transpor, eu acredito que vocês vão compreender. Quando eu trabalho com uma habilidade de inferência, né, inferir uma informação de um texto, e o meu aluno não avança, muitas vezes o que eu preciso fazer? Recuar com ele, trabalhar ali uma questão de localização dessa informação, depois eu preciso trabalhar uma outra habilidade de compreensão dessa informação, para que aí o meu aluno seja capaz de realizar uma inferência. Então, é justamente isso, né, que propõe essa semana de estudos intensivos aí. E que vocês já fazem isso constantemente, diariamente também, no trabalho de vocês no dia a dia, né, para que meu aluno ele possa avançar
Muitas vezes eu preciso recuar o trabalho, preencher algumas lacunas anteriores, para que aí eu possa oportunizar condições para que ele avance na aprendizagem. Então, isso é muito importante e eu acredito que, né, está totalmente casado com esse momento aí de reflexão e de trabalhos com a semana de estudos intensivos. Não esquecer também, né, que eu não vou só recuperar, né, pode ser que ali eu tenha um grupo de alunos que eu vou precisar fazer a recuperação, mas alguns alunos eu vou fazer o quê? Eu vou além, então eu vou aprofundar nessa habilidade. Isso também é uma possibilidade de trabalho aí nessa semana. Bom, então aqui para finalizar minha fala com vocês, eu só queria retomar, que já foi falado, mas eu acho que é sempre bom reforçar, que todo esse material que foi disposto aqui para vocês hoje, ele não substitui o currículo paulista, né? Lógico que nós temos aí o currículo, ele nasceu da BNCC, né? Só que o nosso currículo, ele procura atender às nossas especificidades, eu digo nossos em termos de estado, porque ele vale para o estado inteiro. E aí, com base no currículo, né, com base que foi realizado com base na BNCC, eu vou também realizar os ajustes necessários aí para que esse currículo, essa habilidade, essa competência, ela possa ser significativa ali para o meu aluno, né? Então, eu preciso trabalhar também de acordo com a realidade, de acordo com o meu contexto. Então, esse material, ele é um apoio, ele é um complemento para que vocês desenvolvam as atividades, ele não substitui o currículo, né? Só fazer um apontamento aqui importante, para o ensino médio, né, nós temos aí um novo currículo que está em discussão, mas que ele ainda não foi aprovado. Então, o que está em vigência, o que nós trabalhamos, é esse currículo que está aí na tela com vocês, o de capa branca e preta, que vai acredito que, né, todas essas informações aí vocês já têm, estão disponíveis, mas que tudo isso vai facilitar o trabalho de vocês aí na escola. Minha fala com vocês era essa hoje, eu espero de alguma forma ter contribuído com todos vocês, né, espero que todos estejam bem. Gostaria de retomar uma fala da supervisora Márcia, como ela disse lá no início, né, nós precisamos estar bem, nós precisamos nos cuidar, para também poder oferecer o melhor para o outro ali. Então, espero que todos estejam bem, que vocês se cuidem, e mais uma vez agradeço e estamos à disposição sempre para auxiliar vocês da melhor maneira possível. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau, tchau. Queridos colegas, bom estar com todos vocês. Como é bom a gente ser professor. Professor somos todos nós, independente do cargo e da função que ocupa. E nesse período que nós estamos vivenciando, cada vez mais a gente tem que se adaptar. E para conseguir conviver a essa adaptação toda que nós temos que estar hoje, eu procuro escrever para tentar deixar as coisas mais leves um pouquinho. E numa dessas minhas escritagens saiu esse texto. Tenho que me adaptar, fazer tudo caminhar, visar o amanhã, fazendo hoje. Fugir da rotina maçante para a realidade interessante. Cair a folha sem destruir o galho. Buscar, informar, transformar, ver além do alto da montanha, desbravar horizontes, ultrapassar a ponte, ver a luz, não só a vela. Onde eu quero chegar? Andar ou parar? Ver o voo ou criar asas? Pensar, pensar, pensar. Só não posso abandonar o barco. Por quê? Porque quem sou eu? Eu, mais que sonho, sou paisagem. Vivencio cores, sinto sabores. Descubro o mundo, sou o mundo. Viajo no tempo, relembro.
Abro porta, fecho janelas, busco respostas. Sou vento, sou tempo. Não passo, sou espaço. Derreto gelo, viro água. Não remendo, colo. Sou viagem, imagem, caminho, rota. Sou vestígio das estradas. Quem sou eu? Grito no túnel do tempo ou página da história? Nós, professores, somos história. Nós somos páginas da história, nós fazemos a história, nós modificamos. Então, não desista, lute, acredite, tenha fé. Tudo vai dar certo. Se depender de nós, com certeza. A gente sempre tenta consertar tudo aquilo que pode não estar certo. Cabe a nós fazer realmente a página da história. E esta página que nós estamos vivendo neste momento. Um abraço para todos. Queridos professores, trago-lhes um recado de muita gente. Houve gente que praticou uma boa ação. Manda dizer-te que foi porque o teu exemplo convenceu. Houve alguém que venceu na vida. Manda dizer-te que foi porque as tuas lições permaneceram. E ainda tem alguém que superou a dor. Manda dizer-te que foi o exemplo da tua coragem que ajudou. Professores, não desistem da gente. Precisamos de vocês. A você, professora, minha grande admiração pelo seu esforço diário, pela sua dedicação, pelo seu eterno recomeçar. Com carinho, ofereço a você um lindo poema da Cora Coralina e ele vai em homenagem à sua resiliência. Ele se chama Aninha e Suas Pedras. Não te deixes destruir, ajuntando novas pedras e construindo novos poemas. Recria a tua vida sempre, sempre. Remove pedras e planta roseiras e faz doces. Recomeça. Faz de tua vida mesquinha um poema e viverás no coração dos jovens e na memória das gerações que hão de vir. Esta fonte é para uso de todos os sedentos. Toma a tua parte. Vem a estas páginas e não entraves seu uso aos que têm sede. Um abraço para vocês. E para vocês eu ofereço, em forma do nosso reconhecimento por todo o trabalho realizado, o livro que eu ganhei da minha professora, que me traz uma memória afetiva, tem um valor sentimental, para que vocês nunca se esqueçam da importância da representatividade e do poder transformador do professor na vida dos seus alunos. Um beijo, fiquem bem! Olá, professores, estou aqui para agradecer o trabalho fantástico que vocês têm realizado nesse período, seja da casa de vocês ou das escolas. Então, eu queria ofertar para cada um chocolate que é rico em flavonoides, que favorece a produção de serotonina, que é o hormônio responsável pelo bem-estar das pessoas. Desejo de coração que cada vez mais vocês estejam super bem, super felizes. Um beijo e muito obrigada. Vocês, professores, que mesmo diante de toda essa reviravolta, não medem esforços e reinventam, saem à luta e continuam fazendo a diferença na vida de cada aluno. Eu ofereço a música Novo Tempo de Ivan Lins. Professores, vocês têm minha sincera admiração e carinho. Um grande abraço a todos. Coisa boa é caprichar na redação, na conta de mais ou em outra lição, só para ganhar um elogio da professora querida, primeiro amor da minha vida. Essa é uma poesia que está no livro chamado Coisa Boa, da Sônia Barros.
Cada retorno dado ao meu aluno é como se eu dissesse a ele: eu me importo com você. Pode não ser um elogio, que seja uma orientação. Isso é fazer educação. Isso é cuidar de gente. Em tempos tão difíceis, quero agradecê-los, professores. Obrigada por acenderem luzes no caminho de cada aluno. Obrigada. Um beijo no coração de todos.